De verdade, acompanha no programa de hoje. Eu vou trazer aí o anúncio do governador João Azevedo, que anunciou o auxílio de R$ 500 por mês para os órfãos da pandemia. Fica ligado, você vai saber quem vai receber esse auxílio mensal pelo governo do estado. Trago também as notícias lá de Brasília com o Napoleão de Castro, como sempre, e conversando aqui comigo o deputado federal Gervásio Maia Filho, do PSB. Tem vários assuntos polêmicos debatidos lá no Congresso Nacional. Tem a história do fundão eleitoral que foi aumentado e vitaminado aí. Tem a questão do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro dizendo que vai apresentar aí provas de fraude nas eleições. Tem toda uma polêmica para a gente debater com o deputado Gervásio Maia aqui no Rede Verdade, que está no ar a partir de agora. Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Estamos ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade, pela programação da sua TV Arapuã. Vamos direto para Brasília com o Napoleão de Castro, para a gente saber aí o que é que ele traz da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, é com você, querido. Olá, Luiz, terça-feira de notícias e a equipe do Rede Verdade voltando de Brasília, aqui Palácio do Planalto. E na nossa série de retrospectiva dos temas importantes aprovados nesse primeiro semestre, a gente traz uma excelente notícia para as entidades filantrópicas em todo o país e particularmente também no nosso estado. Um dos temas importantes apreciados nesse primeiro semestre e colocado dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma ação do deputado Evaí de Melo, progressista do estado do Espírito Santo, vice-líder do governo na Câmara Federal. A proposta do deputado abre espaço para que hospitais filantrópicos, Santa Casas, A Paz e outros segmentos do gênero possam, a partir de agora, investir recursos da liberação de emendas em obras estruturantes, construção, ampliação e reforma de prédios, o que até então era proibido pela lei e, evidentemente, não permitia que as entidades pudessem usar esses recursos. O vice-líder do governo na Câmara Federal, o deputado Evaí de Melo, destacou a importância dessa matéria. Até nesse momento eram proibidos essas entidades receberem recursos para obra, ampliação, a construção, seja lá o que for, era proibido. E, naturalmente, esse era uma coisa que nos incomodava muito. E nós apresentamos uma emenda individual de texto à nova lei das diretrizes orçamentárias. E nessa lei, nós estamos autorizando as entidades filantrópicas a fazerem obra e construção com recurso da União. Isso leva conforto, isso leva oportunidade, mas, acima de tudo, é um reconhecimento que o nosso mandato tem para com essas entidades. Nós sempre mandamos recurso para custeio, recurso para equipamento, e agora, a partir da execução do orçamento de 2021, nós vamos poder mandar recurso para obra. Deputado Evaí de Melo, que é vice-líder do governo na Câmara Federal, autor dessa proposta aprovada no Congresso. Do Palácio do Planalto, em Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado. Vamos continuar no tema que está, enfim, lá em Brasília, só que desta feita falando com o deputado federal paraibano Gervásio Maia Filho, do PSB. Deputado, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Rede Verdade. Você que fala do município de Itaperoá, aqui na Paraíba, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Estou aqui em Itaperoá. Ontem, aliás, desde a semana passada, logo que nós entramos em recesso na Câmara dos Deputados, estive visitando o sertão, a região de Catolé do Rocha. Agora, em Itaperoá. Muito obrigado aí pela oportunidade de bate-papo. Um grande abraço para os telespectadores e internautas. Vamos lá. Eu acho que de Itaperoá ao Chuí, no Rio Grande do Sul, existe aí uma indignação por parte de uma parcela do Brasil com a aprovação no Congresso Nacional do aumento do fundo eleitoral, dos recursos que vão aí para as campanhas de 2022. Você pode falar sobre o tema com tranquilidade, porque você votou contra esse projeto, né, deputado? Por que os seus outros colegas de parlamento não resolveram seguir a mesma linha? Olha, Luiz, eu tenho que falar por mim. Nessa mesma votação, porque foi uma votação em globo,
com várias matérias, nós votamos a LDO, e nessa votação da LDO, digo logo, votei contra, você tinha, por exemplo, um aumento do salário mínimo extremamente pequeno. Você tem um debate na Câmara dos Deputados do auxílio emergencial, que era R$ 600 no ano passado e que podia chegar a R$ 1.200, e que esse ano o auxílio foi reduzido para R$ 150. Então, eu não tinha como votar a favor do aumento do fundo eleitoral, e eu que tenho combatido tanto lá na Comissão de Justiça, na Comissão da Reforma Administrativa, o aumento que Bolsonaro se deu agora no último mês, não apenas a ele, mas também ao vice-presidente da República, aos seus ministros. Tem ministro ganhando R$ 66 mil, afrontando inclusive a Constituição Federal. Por isso que eu votei contra, Luiz. Há uma discussão de que alguns deputados, alguns senadores dizendo, olha, mas é porque foi colocado ali dentro da LDO, então, na verdade, eu fui a favor da LDO, eu sou contra esse aumento, mas tinha que votar o pacote como um todo. Essa desculpa cola, deputado? Olha, eu não acompanhei a fala dos outros, até porque logo que o recesso começou, eu comecei a visitar a Paraíba, então fiquei um pouco distante da mídia, mas eu falo por mim. Eu jamais votaria a LDO, jamais votaria favoravelmente com um tema desse que é extremamente contrastante com a realidade do que a gente está vivendo no meio dessa terrível pandemia. Então, por isso eu votei contra e votaria novamente, não me arrependi. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro, que tem criticado também o valor, tem ali dado sinais de que vai vetar, pelo menos esse valor como um todo. Você acredita e aposta que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar esse valor? E nesse caso, excepcionalmente, você ficaria do lado dele, aplaudiria se ele vetasse essa proposta? Você acha que ele está só ali numa retórica, vai encontrar um jeito ali de não, enfim, se comprometer com o Centrão e vai deixar passar esse valor? Que é isso, Torres, não tem nenhum menino pequeno aqui. Esse valor foi colocado por ele e pela base dele. Agora, como pegou muito mal, eles estão querendo dar marcha ré. Ninguém ia colocar um tema desse no texto, que não a própria base do presidente Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Pegou muito mal, a repercussão foi péssima, e eles estão agora tentando remendar, o que eu acho realmente muito difícil. Até porque, Luiz Torres, cristal quebrado não cola jamais. Bom, tem outro tema também aí que está em pauta, e essa me parece que não tem retorno, não tem remendo. O presidente está sendo claro em relação a isso, é a questão do voto impresso, da impressão do voto. Chegando na sua mesa ali para votação, o nome de Gervásio Filho vai aparecer como no painel de votação desse tema aí? Favor ou contra essa questão do voto impresso, deputado? O ministro Barroso ele esteve num debate bem interessante, muito produtivo, no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário Ulisses Guimarães. E eu, se tinha alguma dúvida em relação ao voto impresso, preciso te dizer que vou votar contra. O voto impresso representa indiscutivelmente a abertura de um terceiro turno no nosso país. O que se pretende é isso. Bolsonaro enxerga que está muito desgastado, muito fragilizado. Quem é que vai tomar conta desses papéis do voto impresso? Na hora que um papel desse desaparecer, a eleição do país inteiro ficará em xeque. Eu sou da época, Torres, talvez você não seja, porque eu sou um pouquinho mais velho, do voto de cédula. Era um inferno. Eu acompanhei ainda, com meus 12, 13, 14 anos, 15 anos, uma apuração no voto impresso. Sumia papel, mudava um papel. Era uma coisa absurda. O que se deve fazer é aprimorar as proteções, a fiscalização em relação à nossa urna eletrônica, que, segundo o próprio ministro Barroso colocou, na hora da votação, a urna fica conectada apenas à energia elétrica. Nem na rede, na internet, a urna fica conectada. Então, tem como se aprofundar essa proteção? Tem. Esse é o caminho. E não estabelecer uma dúvida aprovando o voto impresso. Afeta, inclusive, abrindo esse espaço, abrindo essa opção, o futuro da nossa democracia no país. Eu ia lhe perguntar sobre isso. E o debate que o presidente está puxando, da forma que ele está puxando, você acha que já traz uma instabilidade para as eleições de 2022? A eleição de 2022 já está completamente, enfim, deflagrada e instável em função desse debate?
Ele não teve credibilidade para abalar os alicerces da nossa democracia. Mas ele tentou. Ele atacou o Congresso Nacional, ele atacou o Poder Judiciário. Como é que um país que vive na democracia pode sobreviver sem o Poder Judiciário? Ele tentou o tempo todo e continua tentando. Mas nós estamos vigilantes e na resistência. Deputado, qual é o clima lá em Brasília para essa votação especificamente do que você sente? O PSB, por exemplo, vai se posicionar de forma blocada? A gente teve uma reunião com o presidente nacional, Carlos Siqueira, que é um visionário, é alguém que, quando compreende o sentimento da maioria da bancada, ele segue dentro dessa sintonia. E é isso que tem acontecido, não apenas em relação a esse tema, mas em relação a tantos outros. Agora, em alguns temas, a cúpula nacional, o presidente fecha a questão. Como foi, você lembra, a votação da reforma da Previdência, que até deputado federal do PSB terminou sendo expulso. Tá. Bom, tem outra perspectiva e expectativa também de alteração ou não, que é a história do modelo de eleição para as vagas, né, nas proporcionais, nas assembleias, na Câmara Federal. Qual é a expectativa também que você consegue sentir aí, respirando, na verdade, lá os ares lá em Brasília? Vai ter distritão, não vai ter? Vai ter mudança nessa votação ou não? Na verdade, o Congresso Nacional, e eu ainda não era deputado federal, estabeleceu uma legislação muito dura. Isso ocorreu na eleição do ano passado. Foi uma judiação, porque os vereadores do país inteiro terminaram passando. Muitos deixaram a sua história com seus partidos para poder tentar vencer as eleições. É um absurdo, sabe, Torres, que a gente, a cada eleição, tem que discutir, avançar com um novo modelo eleitoral. A nossa legislação ela deveria ser uma legislação definitiva, sem ajustes a cada eleição. Isso gera, inclusive, uma instabilidade no nosso país muito grande. Eu gostaria que nós tivéssemos a coligação, em que os partidos que pensam da mesma forma pudessem novamente se juntar, formar os seus quadros na chapa proporcional. Esse é um modelo que eu gostaria que pudesse existir. Esse tema, me parece, pelo que vejo, ele está completamente descartado. Então, hoje eu enxergo uma tendência em relação ao distritão, e eu sigo também nessa linha. Como é que funciona o distritão? Os mais votados se elegem. Você apoia esse caminho? Eu apoio esse caminho. Mas os mais votados, quem tem voto ganha. Mas a minha pergunta é, na verdade, não a minha pergunta, mas uma análise que se tem feita do contraponto a esse tema é de que, com isso, só serão, enfim, beneficiados aqueles que já estão com o mandato, que já têm ali, e, enfim, não favorece a renovação, é antidemocrático, não dá espaço para quem está entrando na política. Isso não é um acordo de vocês em favor de vocês próprios? Eu gostei da pergunta. Mas se a gente ficar do jeito que nós estamos, o Brasil vai sair de 30 e poucos partidos, mais ou menos isso, né, Torres? Sim. Para 6, 7, 8 partidos. Porque os partidos vão ter que se juntar para poder montar aquilo que seria uma coligação entre partidos. Então, os partidos grandes sobreviverão e os partidos pequenos vão se acabar definitivamente, no modelo em que nós estamos. Por isso que eu digo, o melhor modelo seria restabelecermos o modelo das coligações, para que os partidos pequenos pudessem... As minorias têm uma importância muito grande no país. As minorias, elas representam uma representação extremamente saudável, não no Congresso Nacional apenas, mas nas assembleias, nas câmaras municipais. Mas, infelizmente, esse modelo das coligações, o meu sentimento, o que eu enxergo, é que está completamente descartado. Então, entre sepultar todos os partidos do Brasil e deixar apenas os partidos grandes, eu defendo a alternativa que está posta na mesa, que é a de que se entre os deputados, os parlamentares mais votados. Tá. Bom, independentemente do resultado... Deu para entender, né? Não, sim. Independentemente do resultado desse processo, eu queria lhe perguntar sobre eleições aqui na Paraíba. A preço de hoje, nesse momento, hoje é 20 de julho, se você fosse classificar como é que está a sua relação com o governador João Azevedo e a possibilidade do deputado Gervásio Filho levar o PSB para o palanque, para a base, efetivamente, do governador João Azevedo. O que é que você nos diria no dia de hoje?
E eu vou lhe dar um minutinho para pensar aí e elaborar a resposta, porque a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui ao vivo com o deputado federal Gervásio Filho, que traz ainda o anúncio do governador João Azevedo do auxílio de R$ 500 por mês para os órfãos, aqueles que perderam os pais, perderam o pai, perderam a mãe, vítima da Covid aqui na Paraíba. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.